Olá, este é o Conexão, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nosso assunto de hoje é educação domiciliar. Este assunto divide opiniões e nós trouxemos algumas pessoas que já estudam bastante essa pauta para nos dar informações sobre este tema. Trouxemos aqui no estúdio a Maria Celi Chaves Vasconcelos, que é professora da UERJ e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Também o Ricardo Iene Dias, que é presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. E a Débora Vicente, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação pelo Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Como eu disse no começo, é um assunto muito importante porque não temos tanta informação sobre ele, né? E aqui é um dos momentos para a gente trazer essas informações. A primeira delas que eu queria trazer é que, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, no Brasil há entre 6 e 7 mil famílias que educam seus filhos em casa. Bastante gente interessada neste assunto. E o Brasil não tem leis específicas sobre o tema ainda. E existem 2 projetos que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e eles prevêem que essas crianças que, se forem educadas em casa, passem por algum tipo de avaliação, mas o projeto ainda está em tramitação. A gente vai conversar sobre isso tudo agora, começando com a Débora. Eu gostaria de saber qual que é a situação hoje. Não tem uma lei que regulamente, né, a educação domiciliar no Brasil, né, Débora? Karen, a gente não tem uma previsão legal específica que autorize a educação domiciliar. Esse é o tema que vai ser solucionado no recurso extraordinário que foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal. Há alguns que se posicionam no sentido de que essa omissão legislativa, ela é intencional. Então, a educação domiciliar está vedada no nosso sistema porque a educação, enquanto direito fundamental, estaria localizada num ramo do direito que a gente chama de direito público, em que a regra de base veda comportamentos não autorizados. A outra corrente doutrinária, que ao contrário diz o seguinte: a omissão não é intencional porque a educação se localiza no ramo do direito que a gente chama de direito privado, que a regra é completamente contrária. Está permitido tudo aquilo que não é vedado. Então, é exatamente isso que o Supremo vai ter que decidir. A educação, enquanto direito fundamental, está regulado por normas de direito público ou por normas de direito privado. Essa é a discussão, né? E, Ricardo, você é da associação, são muitas pessoas, você roda aí o Brasil, já contou aqui fora do ar, que já viveu em algumas cidades do Brasil, já está há muito tempo nesse assunto. Uma das pautas, dos temas que eu achei interessante é que existem alguns tipos de educação domiciliar, né? Você citou alguns 3, você pode explicar para a gente rapidamente alguns desses tipos? Na verdade, assim, eu diria que são algumas vertentes, né? Nós identificamos no Brasil aquela educação que segue uma linha mais tradicional, né? Trabalha num modelo mais parecido com o conteúdo da Base Nacional Curricular Comum, ou seja, temos também o que se chama de unschooling, que é a desescolarização total. Também, normalmente, acontece com famílias cujos pais são mais autodidatas, então eles não trabalham com os conteúdos conhecidos, mas funciona muito bem. E também temos a educação clássica, né, que é conhecida como trivium e quatrivium, que é uma educação nos moldes da educação medieval, chamada educação medieval. Ela segue uma trajetória bastante linear com o tempo, é interdisciplinar, é bem interessante. Nós temos visto no Brasil essas 3 vertentes. As famílias têm escolhido mais esses 3 pontos, né? Essas 3 formas. Você falou nessa clássica, mais ou menos eles seguem o que as crianças estão estudando na escola? É isso? Não, primeira? A primeira, a tradicional, sim. Seguem uma linha mais parecida com os conteúdos da educação escolar. Trabalham com esses conteúdos, visando futuramente, claro, fazerem as provas, os exames nacionais e irem para uma universidade. Entendi. Como aconteceu, por exemplo, na minha casa. Você é fruto também de educação ou seus filhos? Não, meus filhos. Ah, sim, eu tenho legal. uma filha de 20, já está na faculdade, e um filho de 16 está se preparando aí para fazer um exame, está ainda se decidindo qual profissão, o que gosta, o que quer fazer. Está naquele momento aí da escolha, né? Isso. Maria Celi, você estudou, né, esse aspecto em Portugal, foi isso, né? O que você percebeu das crianças que você observou? Como é que era o desenvolvimento intelectual, estudantil delas? Bem, eu acho que é importante a gente entender como é que isso funciona em Portugal, né? Porque eles têm regras
bastante fixas para que essa modalidade aconteça. E já há bastante tempo? Sim, Portugal nunca houve proibição à educação que eles chamam de ensino domiciliar. Isso nunca foi proibido, porque embora eles tenham tido uma origem legal como a nossa, em algum momento nós fizemos essa opção pela escolarização e a legislação fixou a educação como escolar. Em Portugal não. Essa educação na casa, que se reporta ao século XIX, ela permaneceu sem nunca ter sido vedada. Então, hoje, eles têm normas, inclusive regulamentos, que caracterizam o ensino como ensino individual e ensino doméstico. O que eles chamam de ensino doméstico seria aquele praticado pela própria família, em que a própria família acompanha os alunos. E o individual são em circunstâncias específicas, em crianças que estão por alguma razão não podem sair de casa. Então, essas crianças têm professores que vão até as suas casas e isso se chama ensino individual. Então, como que funciona lá? Não é simplesmente tirar as crianças da escola e deixá-las em casa, até porque isso não é em lugar nenhum, em todos os sistemas que permitem a educação domiciliar, o ensino domiciliar ou até como lá a educação doméstica, esses são processos que eles são regulamentados. Não é o simples fato de sair da escola. Então, o que acontece? Lá em Portugal, isso é uma modalidade reconhecida. As crianças, elas são matriculadas nas escolas, preferencialmente as escolas onde elas seriam matriculadas de qualquer maneira, porque são próximas às casas. Após a matrícula, elas então ficam numa espécie de caracterização que seria a educação, a modalidade de educação doméstica, e elas frequentam a escola para fazer provas, especialmente no final de cada ano letivo, porque elas são matriculadas no ano de escolaridade correspondente às suas idades. A idade delas. Exatamente. Entendi. Então, ao final do ano, elas fazem uma prova. E essa prova, ela atesta os conhecimentos que foram entregues aos pais, Sim. a lista do conteúdo programático na matrícula. Elas, então, estudam e, ao final do ano, quando fazem essa prova, se elas forem bem na prova, estiverem aptas e atingirem determinado conceito, elas podem permanecer na modalidade fazendo a matrícula para o ano seguinte. Mas se elas, por acaso, não atingirem o mínimo exigido de conteúdos, elas têm que voltar para a modalidade presencial na escola. Então, eu tive contato com alguma dessas famílias, algumas que tinham os filhos nessa modalidade. E o que eu percebi é que, de alguma maneira, eles acompanhavam o conteúdo tanto quanto as crianças que estavam na escola. Não, em nenhum momento eu vi nenhuma diferença em termos das conversas, as perguntas que eu fiz sobre diferentes assuntos, abordando diferentes temas. Em nenhum momento eu percebi nenhuma deficiência ou defasagem em relação à criança que vai à conhecimento escola. em relação às crianças que são escolarizadas de maneira formal. Bacana. Então, eu até vi pessoas que nunca foram à escola, como o caso de uma moça, filha de uma família, que ela, desde criança, nunca foi à escola, e ela é hoje oficial do Corpo de Bombeiros, tem uma carreira bastante interessante e que me pareceu uma pessoa completamente resolvida, assim, sem questões que a ligassem à falta da escola em relação à própria carreira. E a própria carreira, a própria vida. Entendi. Eu não percebi isso. E, Ricardo, um ponto que se levanta com frequência, que eu também até, quando eu comecei a estudar, fiquei pensando, como é que se resolve a questão da socialização? Porque ali, pelo exemplo que a Mariceli já percebeu, não houve em Portugal a questão da defasagem para aprendizado. Mas e em questão à socialização? Como é que vocês resolvem essa questão? Bom, a gente não pode responder essa pergunta sem a gente avaliar a socialização da escola. Tá? A socialização escolar, diz a pedagogia, é uma fala da pedagogia que eu me aproprio, é uma socialização pobre. Por que ela é pobre? Porque você pega um garoto de 7 anos, por exemplo, e coloca ele junto de outros 30 ou outros garotos
outros 40 garotos também de 7 anos, da mesma classe social, cultural, econômica, seja numa escola de uma periferia ou numa escola de alto padrão de um centro de uma grande cidade. Tá? Ela também é restrita a um intervalo. E muitos pais hoje retiram os filhos da escola, principalmente por conta da má socialização, ok? Então a gente precisa avaliar a partir desse princípio também, para que não tenhamos aí uma discussão, digamos assim, desleal, como se a socialização da escola fosse excepcional, maravilhosa, e não é. Por outro lado, os homeschoolers, eles são sim muito bem socializados. As pessoas que estudam em casa, né? Homeschoolers, para quem não fala inglês assim, né? É quem estuda em casa, né? Isso. Os alunos de educação domiciliar, os estudantes de educação domiciliar, eles são socializados sim, né? O tempo inteiro. Porque a educação domiciliar não é uma bolha, não é apenas um lugar onde se prende a criança. Muito pelo contrário, talvez até o nome domiciliar dê a ideia de domicílio, mas ela é uma educação familiar. E essa educação ela ocorre no seio da família, ela ocorre em casa, ela ocorre na rua, ela ocorre em passeios, ela ocorre em uma série de locais que não necessariamente a casa. Apenas ali a casa. Exatamente. Entendi. E essas crianças se relacionam com crianças de todas as idades. Também se relacionam com vizinhos, com primos, elas têm, por exemplo, aulas de idiomas, Kumon, elas fazem atividades esportivas, vão a escolas de música, né? Fazem karatê, judô, artes marciais, de um modo geral, esporte. Um montão de gente aí, sim, né? se relacionam. E esses pais também são pais que propiciam momentos de socialização para essas crianças também. Então, são muito bem sociáveis, inclusive, o que eu estou falando, nós temos estudos em países que já estão avançados que mostram adultos que são mais sociáveis do que aqueles que estudaram em escolas convencionais. Entendi. A gente vai trazer para a nossa conversa a Rebeca Nogueira, que é pedagoga e dona de casa, e ela optou por fazer educação domiciliar com os seus 3 filhos. Vamos perguntar para ela como é que tem sido a experiência dela. Rebeca, você me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Obrigada por participar com a gente. Oi, pode falar. Eu gostaria de saber o seguinte, por que você decidiu fazer a educação domiciliar com as suas crianças? Como você falou, né, eu sou pedagoga, trabalhei 7 anos na área e num momento da minha profissão eu me senti desanimada por fazer um curso na PUC e lá eu aprendi conceitos maravilhosos, mas lá também eu aprendi que esses conceitos eram praticamente impossíveis de serem aplicados numa sala com 20, 30 crianças, né? Foi aí que eu falei, não, isso não é para mim, eu vou sair dessa profissão. Saí, não tinha filhos ainda, né? Isso foi em 2010. Em 2012 eu tive meu primeiro filho e aí eu fui ver que aqueles conceitos eram possíveis ser aplicados em casa, com meu filho, né? De 2013 a 2015 eu tive 3 filhos, né? Então hoje eu tenho 3 filhos em casa e de 2013 a 15 eu morei nos Estados Unidos, lá nós convivemos com muitas famílias homeschool. E aí lá que eu tive a certeza, assim, poxa, é possível pegar tudo isso que eu aprendi e aplicar em casa de uma maneira saudável e maravilhosa, né? Rebeca, explica pra gente, então, assim, porque eu fico tentando visualizar uma casa com 3 crianças que parecem que têm mais ou menos a mesma idade, né? Como é que você organiza? Como é que é a rotina estudantil deles? De manhã, como o Ricardo comentou, né, a gente faz a parte externa, então natação, judô, ginástica artística, inglês. E na parte da tarde, por volta de 1h30, 2 horas, a gente faz mais essa rotina acadêmica, né, que a gente chama. Por 2 horas no mínimo, né? Mas assim como o Ricardo falou, a educação domiciliar se faz o tempo todo, né? Então, no clube, no mercado, na feira, mas academicamente sentar numa cadeirinha, pegar um lápis, um papel, uma tesoura, a gente procura fazer 2 horas por dia, entre 1h30 e 3h30 da tarde. Entendo. Então, nosso horário. E assim, uma outra questão que vem à mente também é assim, porque quando você está na escola, você tem acesso a formas de pensar diferentes da sua, né? Você não acha que seus filhos de alguma forma estão deixando de ter esses tipos de opiniões diferentes? Como é que isso soa para você? No momento, eu acho que é crucial, né? Você formar o caráter de uma criança sem grandes interferências, eu acho que é muito importante, né? Na nossa opinião familiar aqui, isso é crucial para que eles levem para a vida inteira. E no momento certo, eles vão
poder optar para o que eles vão seguir ou não, né? Mas, de qualquer forma, eles sempre recebem influências, né? O tempo todo eles estão recebendo influências. Mas, nesse primeiro momento, aqui na nossa família, a gente acredita que é primordial que eles recebam as nossas instruções, né? Ah, entendi. Rebeca, eu agradeço muito a sua participação, obrigada por falar com a gente aí de coração aberto. E a gente tem aqui todo o respeito para ouvir opiniões diferentes mesmo e conhecer, né, essas novidades aí para a gente saber um pouco mais. Muito obrigada, viu? De nada, obrigada a vocês. Um abraço. Abraço. Eu queria continuar, achei interessante esse relato da Rebeca, né, porque ela também morou fora, né, então ela teve acesso aí também, a gente está falando de Portugal, mas Estados Unidos também tem legislação sobre esse assunto, né? Como é que está a legislação hoje em dia, assim? Em qual pé que está essa tramitação? Você acredita que esse ano esse assunto pode voltar? Pode já ser votado? Vocês acreditam nisso? É difícil fazer essa previsão, Karen. O Congresso, a gente está vivendo o final de uma legislatura. A votação do plenário virtual do Supremo ainda não começou. Difícil fazer esse prognóstico. Hoje o que a gente tem... E a gente está em ano eleitoral também, né? Hoje o que a gente tem, assim, é um aceno do MEC com a possibilidade de alterar o seu posicionamento anterior, que era o sítio da vedação total. Enfim, está tudo ainda se encaminhando para uma solução. Mas, assim, em que dimensão essa solução vai ser adotada, não se sabe exatamente. Essa regulamentação é importante para vocês, Ricardo, assim, no momento que acaba deixando vocês dentro de uma lei, de uma regra? Isso é importante para vocês? Bom, ela é importante desde que a interferência do Estado seja a menor possível, tá? Nós temos dialogado com os 3 poderes, né? Estamos no Poder Executivo, conversando com o MEC, com o Conselho Nacional de Educação, estamos no Poder Legislativo. Literalmente, né? Porque você tem ido realmente a Brasília conversar, né? Com certeza, estamos lá o tempo inteiro. E também no Poder Judiciário, onde tem esse recurso extraordinário. Regulamentar não é o mais importante. É importante, claro, que a gente que haja no Brasil um reconhecimento da educação domiciliar como modalidade de educação. Agora, nós queremos que a interferência estatal seja mínima, porque é uma educação, uma modalidade muito diferente da modalidade escolar. E qual é o grande problema? Não tem ninguém no Ministério da Educação que entenda de educação domiciliar. Então, como se eu dissesse para você, olha, tem uma pessoa que é o melhor motorista do planeta, motorista de automóvel, mas nunca pilotou um avião. Então, você daria um avião para essa pessoa pilotar? Então, assim, esse é um questionamento que a gente tem feito. A gente tem buscado dialogar no sentido de trazer para eles essa discussão que nós precisamos e queremos subsidiá-los com informações importantes para que, no caso de uma legislação, ela precisa atender as famílias. Senão, vamos virar uma Suécia, onde diz que é reconhecido, que é permitido, mas a regulamentação ela é tão complexa, que na prática é inviável fazer. Então, não pode ser uma regulamentação que inviabilize o processo. Essa regulamentação, Débora, protegeria essa questão do direito da criança à educação? Depende de como ela seria realizada, Karen. Olha só, a gente vive agora um momento de implantação da Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, o país discutiu quais são... qual é o mínimo que deve ser ensinado às crianças no ensino fundamental, na educação infantil. Isso necessariamente precisa ser considerado quando a gente tratar de uma eventual regulamentação de educação domiciliar. Não dá para educar em casa com uma ruptura daquilo, em relação àquilo que é ensinado na escola. Né? A gente tem, por exemplo, uma regra legal que determina que a gente precisa observar 200 dias letivos e 800 horas. Como é que isso vai ser compatibilizado na educação domiciliar? Necessariamente deve haver uma regulamentação e eu não sei se vai ser possível, admitindo que a educação domiciliar seja reconhecida, que ela seja a mínima possível. Né? Porque, assim, o que eu percebo do movimento da educação domiciliar é que, de alguma forma ou de outra, quer dizer, pautado em alguns conceitos verdadeiros e outros não, os pais querem se desligar da educação oferecida pelo Estado. Né? E isso não necessariamente é positivo, né? Porque eu sou super a favor da família, adoro minha família. Mas eu vejo que, além de serem da minha família, minhas filhas são integrantes de uma sociedade. Né? E uma sociedade é construída a partir de valores que são comuns, não necessariamente compartilhados só
pelo meu núcleo familiar. Então, quando a gente quer se desligar da educação enquanto direito fundamental ofertado pelo Estado, independente de todos os vícios que essa oferta hoje no Brasil apresenta, a gente precisa tomar cuidado para não querer uma educação exclusiva da família. Acho que esse é o grande risco que a gente corre. Mas é óbvio que a gente pode evitar resvalar nesse tipo de problema. A educação pública no Brasil tem sofrido inúmeras críticas, a educação privada também. Mas o homeschooling não pode surgir ou ser discutido como uma solução para evitar os problemas. Ele é uma proposta e a outra proposta, ou as outras várias, devem se relacionar à superação dos problemas que a escola vive hoje. Então, precisamos superar os problemas que a escola vive e podemos discutir a educação domiciliar, mas não a educação domiciliar como solução dos problemas para a minha família. E isso aqui não pode faltar discussão. Eu estou achando essa discussão assim, muito bacana, porque eu acho que é mais ou menos o que a gente vai ver nas outras esferas, né? Os pontos de vista diferentes, e a gente podendo falar sobre isso assim com tanta tranquilidade, né? Isso é muito bacana. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria, Maria Celi, perguntar para você o seguinte: caso seja aprovada, você acredita que o nosso sistema de educação seria um pouco sensível justamente por esses problemas que ela está levantando, que a gente tem, essa fiscalização, por exemplo, que existe em Portugal, né? Seria um pouco sensível isso para o Brasil, já que o nosso sistema de educação tem todos esses desafios? Eu acho, Karen, que esse movimento ele é um movimento que não há como conter. Né? Eu acho que o que as pesquisas demonstram é que cada vez mais ele vai vai incorporando outras famílias que vão buscar essa modalidade. Então, na verdade, a gente tem que passar dessa etapa de pensar se isso das vantagens e desvantagens, e tem que passar para uma etapa que é de como é que a gente vai conseguir conciliar essas coisas, porque não há como contê-las. Então, eu penso, como outros países já fizeram, né, os Estados Unidos, todos os 50 estados, é claro que essa questão da fiscalização, ela é uma questão que talvez seja a mais complicada, porque as próprias escolas, elas hoje têm dificuldades com os inspetores, nós temos poucos inspetores escolares. Imagina como é que nós faríamos, que grupo seria esse de pedagogos, de assistentes que iriam ter contato com essas famílias. Nós precisaríamos de colocar essas famílias ligadas a um setor, talvez das secretarias, precisaria envolver os conselhos estaduais para regulamentação estadual. O Conselho Nacional é preciso que ele inicialmente faça uma regra geral, um parecer. Os conselhos estaduais teriam que ver como é que nos seus estados estabeleceriam essas regras e, posteriormente, as secretarias de educação teriam que fazer todo um aparato para lidar com essa outra modalidade. É impossível? Não. Não é impossível, mas isso, é claro, tem toda uma questão do próprio financiamento. Nós temos problemas gravíssimos em relação à educação, como está da própria escola. Então, até onde também haverá recursos para dar conta de uma outra modalidade a ser implantada, é uma questão que no nosso país é preciso pensar. Há uma preocupação, né? É toda uma reestruturação, né? A gente está entrando nos minutos finais aqui, minutos finais literalmente mesmo, a gente tem um minutinho só, mas eu queria dar a oportunidade que você fez uma cena em relação a essa questão financiamento. Você consegue dar uma resumida e dizer para a gente como que vocês pensam essa questão, ou não é algo que vocês têm pensado agora, essa questão do financiamento? Na verdade, não há essa necessidade hoje, né? O nosso projeto de lei prevê, como é o que já acontece hoje, que as famílias, as crianças educadas em casa, elas façam os exames nacionais do governo. Aos 15 anos, o ENSEJA, aos 18 anos, o ENSEJA, o ENEM, que são, hoje, é o que nós temos para os nossos filhos que estão estudando em casa. E nós temos 100% de aprovação. Ao contrário, que saiu no próprio G1, do último ENSEJA, que teve 20,8% de aprovação. É uma prova que você precisa apenas fazer 50% dela. Então, assim, essa questão financeira, ela não é importante para nós, pelo menos não hoje. E tem uma coisa que eu acho que a gente precisa entender. Em outros países onde a educação domiciliar foi reconhecida ou regulamentada,
nada aconteceu de mal para a educação, muito pelo contrário, isso foi muito bom para a educação naqueles lugares onde ela foi reconhecida. Entendi. E eu acredito que no Brasil vai ser a mesma coisa. Também. Tá bom. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês por esse embate de ideias tão legal. Acho que você, como eu, aprendeu muito aqui agora. Eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer a sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima e um beijo.